Alinhando a visão para cumprir a missão. Nesse conteúdo você vai perceber a importância de termos nossa visão alinhada com o que os céus falam para nós e sobre nós. Visão é um dos sentidos, do corpo humano. Talvez seja o sentido mais importante no que diz respeito à nossa conexão com o mundo exterior. Porque o que vemos pode determinar o que nós sentimos. E o que nós sentimos pode determinar reações das mais diversas. Por isso é de suma importância alinharmos a nossa visão para poder cumprir a missão que Deus nos confiou. Qual é a missão que o Eterno te designou para cumprir? Então nós vamos analisar o episódio relatado em Números 13, quando Deus fala para Moisés convocar, separar, designar 12 príncipes para inspecionarem a terra que eles iriam possuir por promessa do Eterno. Então, nesse texto, nós temos um exemplo muito claro do impacto que pode causar aquilo que vemos. Está relatado em Números 13, verso 1 e 2, essa convocação que Deus ordenou a Moisés. Números 13, verso 1 e 2. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã. Olha o detalhe. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. E o que aconteceu nesse envio? O que aconteceu nessa incursão? O que aconteceu nessa inspeção? O que os príncipes viram? O que os olhos mostraram para os príncipes? Então, a visão é um dos sentidos que faz a nossa interação com o mundo. A visão nos leva a ter percepção das coisas de fora para dentro. Mas, por um outro aspecto, a visão também, ela, além de trazer as coisas que vemos ao nosso redor para dentro de nós, essa mesma visão também pode nos fazer expressar o que temos dentro de nós. Pode nos fazer expressar quem somos e como nos vemos. Guarda isso. As minhas declarações podem estar expressando como eu me vejo. Você já se perguntou qual é a visão que você tem de você? Qual a visão que tenho de mim? Qual a visão que eu tenho dos meus negócios? Qual a visão que eu tenho da minha empresa? Qual a visão que eu tenho do meu chamado? Qual a visão que eu tenho do meu ministério? Qual a visão que eu tenho quando vejo o que está acontecendo ao meu redor? Como é que fica a minha visão quando eu vejo as coisas como estão ao meu redor? Nesse episódio de Números capítulo 13, Deus fala assim, envia homens para espiarem a terra. Mas Deus dá uma declaração. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus já havia declarado o que iria acontecer. Eles vão espiar a terra que eu vou dar para eles. Subiram 12 para espiar a terra.
Todos eram príncipes. A história é conhecida, você já leu várias vezes. Mas vamos até o final, porque essa palavra pode mudar a maneira como você tem se visto até hoje. De 12 príncipes, para você, né, que já conhece a história, se você não conhece, vai lá dar uma lidinha em Números, capítulo 13, capítulo 14. De 12 príncipes, somente 2 acreditaram no que Deus falou e não no que os olhos lhes mostraram. Então já fica a dica. Eu preciso alinhar a minha visão, não com o que eu vejo, mas sim com o que Deus fala a meu respeito e o que Deus fala para mim. Eu preciso alinhar a minha visão, não com o que eu vejo, mas como Deus me vê. Josué e Caleb viram além dos olhos. Josué e Caleb viram o que a voz de Deus falou e não o que os olhos estavam mostrando. Não adianta Deus te ver e te chamar como um príncipe se você mesmo, se eu mesmo não me vejo como tal. Dos 12 príncipes, somente 2 focaram no que Deus falou. Os outros 10 tiveram a visão só do obstáculo. Os outros 10 tiveram a visão só do problema e não da promessa. Os outros 10 focaram no que viram e se desconectaram do que ouviram da boca do Eterno. Focar nos obstáculos que vejo me tira do propósito. Focar nos obstáculos que vejo me tira do destino. Focar nos obstáculos que vejo me tira da bênção. Mas focar na voz de Deus me dá determinação para cumprir o propósito. Josué e Caleb não viram o problema. Eles focaram na voz que ecoou da eternidade. Olha a declaração deles lá em Números 14, verso de 6 a 9, né? Depois que os outros 10 fazem um relatório desfavorável, e aí o povo começa a se inflamar. Então Josué e Caleb, que tiveram visão alinhada, Josué e Caleb estavam com a visão alinhada para cumprir a missão. Deus falou que vai dar a terra para nós. Essa é a palavra que tem que nos nortear, não aquilo que os olhos estão nos mostrando. Números 14, de 6 a 9. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Verso 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Olha que declaração. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. Um posicionamento de quem tem a visão alinhada para cumprir a missão. Os outros 10 com a visão desfocada. Josué e Caleb com a visão alinhada. Os demais, os outros 10, visualizaram tanto os gigantes que não conseguiram absorver as palavras que Deus falou,
e quiseram abandonar o propósito. Cada vez que os olhos te fazem focar no obstáculo, você se distancia do seu propósito. Josué e Caleb não ignoraram os gigantes, apenas não se deixaram intimidar pelo que viram. Os gigantes estão aí, os inimigos estão aí, mas nós vamos vencer, vamos conquistar a terra. Esse é o posicionamento de quem tem a visão alinhada para cumprir uma missão. Tem gigante? Sim. Tem obstáculo? Sim. Mas eu vou chegar, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou prevalecer. Quando chega no verso 30 de Números 13, Caleb falando, Caleb fez calar o povo que começava a murmurar contra Moisés e disse, vamos e apoderemo-nos da terra, porque podemos conquistá-la. Isso é uma palavra para quem foi enviado para uma terra, para quem foi enviado para uma nação. Você pode conquistar, você vai conquistar. Deus já te entregou a terra para a qual Ele te deslocou, Ele te encaminhou. E aí, no verso 31, no verso 30, as palavras de Caleb, aquele que tem a visão alinhada para cumprir a missão. Verso 31, quem está desalinhado. Mas os outros que tinham ido com ele diziam, não somos capazes de atacar esse povo. Olha só, um com a visão alinhada dizendo, nós vamos conquistar, nós vamos conseguir, nós vamos nos apoderar dessa terra. E os outros que estavam com a visão desalinhada diziam, não somos capazes. Não somos capazes de atacar esse povo. É mais forte do que nós. Para Josué e Caleb era possível. Para os demais, a incapacidade que eles sentiram foi o gatilho para disparar o medo. Quando a nossa visão está fora de alinhamento com aquilo que a eternidade bradou para nós e sobre nós, nós acabamos nos amedrontando com algumas circunstâncias. E aí o gatilho do medo é disparado. Foi o que aconteceu com os outros 10. Focar nos obstáculos que os olhos me mostram me leva a disparar um gatilho emocional chamado medo. E o medo me deixa receoso. O receio me deixa em dúvida. A dúvida me deixa instável. E a instabilidade me deixa inseguro. E a insegurança me paralisa. Pessoas inseguras enxergam o problema maior que a solução. E por não verem solução capaz de solucionar, por não verem solução capaz de resolverem o seu problema, acabam paralisados na vida. Guarda isso. Para todo obstáculo ou para todo problema, tem uma solução, tem um escape. Mas se eu foco no problema, o problema vai ser sempre maior do que qualquer solução. Todos eram príncipes, todos capacitados, mas nem todos tinham convicção da sua capacidade. A visão que tinham de si mesmo era, sou incapaz, sou pequeno demais, eles são maiores e mais fortes, eles vão nos engolir, eles vão nos matar. Já Josué e Caleb eram capacitados e também convictos da capacidade que possuíam. Josué e Caleb mantiveram a convicção de que estavam habilitados a entrarem e conquistarem a terra. Enquanto os demais acreditavam e diziam que iriam morrer, Josué e Caleb acreditavam e diziam, vamos entrar,
vamos vencer, vamos conquistar. Josué e Calebe não se viam como os demais se viam. Olha como é que... Você já conhece o texto, mas vamos mencioná-lo para ativar alguma coisa em nós, né? Essa lembrança desse episódio. Verso 33 de Números 13. O relato dos outros 10. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Eles já até definiram como os outros estavam vendo eles. Eles estão vendo a gente como gafanhoto, como pequenos demais. O detalhe é que Moisés mandou somente príncipes, somente nobres, aqueles que eram governantes, chefes de cada tribo, líderes de cada tribo. O que Josué e Calebe tinham de diferente dos demais? Josué e Calebe tinham o título de príncipe, mas tinham também mentalidade de príncipe. Os demais tinham título de príncipe, mas a mentalidade era de incapacitados para vencer. Josué e Calebe tinham mentalidade de príncipe e não apenas o título. Quantos têm título, né? Não quero intitular aqui tantas coisas, mas basta você parar e pensar. Quantos têm título? Título disso, título daquilo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou. Mas não tem a mentalidade. Quantos se intitulam e não agem como o título que ostentam ou que dizem ter? Quantos querem títulos, mas não têm mentalidade para agir na dimensão do título que ostentam? Quantos de nós temos título que somos filhos do rei, somos sacerdócio real, mas a nossa mentalidade é que somos nada? Isso é devido à distorção da imagem. A perda da imagem me descaracterizou ao ponto de Deus me dizer que sou imagem e semelhança dele, que sou filho do rei, que sou linhagem real, que sou nobre, que sou mais que vencedor. Mas a minha mente não alcança isso. Eu não me vejo assim. A minha visão não alcança essa dimensão. Eu não absorvo isso, porque a visão que por vezes alguns têm sobre si, ou a visão que por vezes nós temos sobre nós, é de que eu me vejo pequeno demais. Sou pequeno demais para acessar determinados locais. Sou pequeno demais para entrar em determinadas empresas. Sou pequeno demais para acessar palácios de governo. Eu não me vejo assim. Acho que vão me engolir, vão me destruir, vão me matar. Quais os gigantes que te amedrontam ao ponto de te levar a pensar que eles podem te destruir ou te impedir de chegar onde Deus falou que você vai chegar? Quais os gigantes têm distorcido ou desalinhado a visão que você tem de você? Ou tem distorcido a visão que Deus tem de você? O espírito de Josué e Calebe não se dobrou à impressão da alma. O espírito de Josué e Calebe não se dobrou ao que os olhos lhes mostraram. O espírito de Josué e Calebe não se dobrou ao que a realidade lhe mostrou. Certas imagens que a vida está nos mostrando hoje podem até ser realidade,
mas não é a nossa verdade. A realidade é que vivemos em um sistema social onde, aos nossos olhos, muitas pessoas são maiores que nós, muitas empresas são maiores que as nossas, muitos concorrentes têm mais recursos que nós. Isso pode ser até realidade, mas não é a nossa verdade. A nossa verdade é o que o Eterno falou ao nosso respeito. Estamos em uma terra onde vemos muitos gigantes? Sim. Eles são maiores que nós? Sim. Eles são mais fortes que nós? Sim. Isso aos nossos olhos e aos olhos deles mesmos. Isso pode ser até uma realidade, mas essa realidade não é maior que a verdade que Deus falou a meu respeito. O que Deus tem falado de você, sobre você e para você. Alinhe a sua visão com aquilo. Alinhe a sua visão com a opinião da eternidade. E não com aquilo que teus olhos estão te mostrando. A realidade é que os gigantes são grandes e são fortes, mas a verdade é que eles não são capazes de me impedir ou de me vencer. Eu vou chegar, eu vou conquistar, eu vou entrar na terra que Deus me deu por herança. Josué e Caleb não se intimidaram pela falta de coragem dos demais. Eles não se deixaram impressionar pelo grito da maioria, pelo grito da multidão. Eles não seguiram a opinião da multidão. Eles não seguiram a maioria. Você vê lá em Números 14, verso de 1 a 9, esse texto ele nos fala do povo se levantando contra Josué e Caleb, falando até que queriam eleger um novo líder que levasse eles de volta para o Egito. Mas Josué e Caleb não se deixaram levar pelos gritos da maioria. Eles sabiam que tinham potencial para conquistar aquela terra. Mas o potencial que eles viam que tinham é porque foi um potencial plantado por Deus e eles se alinharam com a visão que Deus tinha a respeito deles. Escuta. Quando você vê além do que os olhos te mostram, você consegue fazer a conexão com o teu propósito. A visão ousada de Josué e Caleb os conectou com o propósito de Deus na vida deles. O propósito de Deus era que todos entrassem na terra, todas as tribos, mas os representantes das outras 10 tribos se acovardaram, por isso não se conectaram ao propósito. A falta da visão alinhada desconectou do propósito. Josué e Caleb tinham a visão alinhada com a eternidade, por isso cumpriram a missão. Entraram na terra que Deus falou que lhes daria e ainda conduziram a geração seguinte. Quando a sua visão está alinhada para cumprir a missão, você está habilitado a conduzir a próxima geração. Vou repetir. Quando a sua visão está alinhada para cumprir a missão, você está habilitado a conduzir a próxima geração. Ter visão além do que estamos vendo, isso está além do que nos sentimos capazes de fazer. Vou repetir. Ter visão além do que estamos vendo está além do que nos sentimos capazes de fazer. Ter visão além do que estamos vendo faz parte do que Deus falou
que vamos viver. Ter visão além do que estamos vendo me leva a cumprir a missão que Deus me confiou. Quando Deus me envia para uma terra, para um território, e diz que vai me dar a terra, eu não posso olhar para a minha capacidade, eu não posso olhar para os meus recursos, eu só preciso avançar e me lançar sobre a palavra liberada a respeito do meu destino. Não importa a opinião da maioria, o que importa é que o Eterno falou que vai acontecer. Pode a maioria pensar, pode a maioria achar, pode a maioria ver e dizer que não vai acontecer. Eu não vou enxergar pela visão da maioria. Eu vou enxergar além da maioria. Se Deus já me viu conquistando a terra, vou me alinhar com essa visão e cumprir a missão. Pega isso, ouve isso, absorve isso. Deus já havia falado, guarda isso, Deus já havia falado, eu vou dar essa terra para vocês. Deus só mandou eles inspecionarem a terra e falou assim, ó, a terra que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus não mandou eles espiarem ou inspecionarem ou fazer uma incursão na terra para eles se acovardarem. Deus mandou eles fazerem uma incursão na terra para ver o que eles iriam desfrutar na terra ao entrar e possuir. A inspeção, a incursão não foi para se acovardar, foi para ver o que iam desfrutar. Mas a maioria se impressionou pelo que viu, ao invés de se posicionarem e se moverem pelo que Deus havia falado. Às vezes, nós nos impressionamos com muito mais facilidade no que a terra está nos mostrando, ao invés de nos impressionarmos com aquilo que Deus nos falou. Quando minha visão está alinhada com o que Deus falou, que eu vou desfrutar na terra que Ele me enviou, não tem gigante que me impeça de desfrutar do que a Espanha tem. Não tem gigante que me impeça de desfrutar do que a Álava tem. Quando a minha visão está alinhada com o que Deus falou, que eu vou desfrutar na terra que Ele me enviou, não tem gigante que me impeça de desfrutar o que Navarra tem. Não tem gigante que me impeça de desfrutar do que Euskadi tem. Não tem gigante que me impeça de desfrutar do que Portugal tem. Não tem gigante que me impeça de desfrutar do que a França tem. Não tem gigante que me impeça de desfrutar do que a Europa tem. Quando a minha visão está alinhada com o que Deus falou, que eu vou desfrutar na terra que Ele me enviou, não tem gigante que me impeça de desfrutar o que o Paraguai tem. Deus nos falou que vamos possuir a terra e vamos desfrutar da terra. Então nós vamos possuir e desfrutar da terra. Não foque no que você está vendo. Foque no que você ouviu da boca de Deus. Foque na visão que Deus te entregou para cumprir a missão. Toda missão vem acompanhada de uma visão. Se alinhe com a visão que Deus te deu e cumpra a missão que Ele te confiou. Eu quero encerrar com Lucas 4,4, Jesus falando naquele episódio da tentação no deserto. Jesus respondendo ao diabo falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E eu quero parafrasear as palavras de Jesus em Lucas 4,4.
O homem não viverá do que seus olhos veem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual a palavra que saiu da boca de Deus que te fez fazer uma incursão, uma inspeção numa terra? Não fique desalinhado. Não deixe a sua visão desalinhar com aquilo que Deus já te falou. Ainda que seus olhos estejam te mostrando alguma realidade, mas essa não é a verdade. A verdade é aquilo que Deus falou. Então, nesse tempo, vamos alinhar a nossa visão e vamos cumprir a missão. Vamos conquistar Portugal, vamos conquistar Espanha, vamos conquistar Irlanda, vamos conquistar Inglaterra, vamos conquistar Euskadi. Para que terra Deus te mandou inspecionar e incursionar? Tenha a sua visão alinhada para que a missão seja completada. Isso é poder de Deus.